A regra dos imperativos é esta: nenhum imperativo significa o que o homem pode fazer, mas sim o que o homem deve fazer. Quando a Bíblia diz, faz isso, arrependa-se ou creia, ela não está dizendo que você pode fazer isso, mas sim que você deve fazer. É uma regra simples de gramática. Lutero refutou Erasmo de Roterdã, demonstrando para ele que ele ignorava a regra dos imperativos. Ignorar a regra dos imperativos nos faz cair no pelagianismo, pois deduziremos a partir da Bíblia que tudo o que ela ordena o homem fazer, o homem tem capacidade de fazer a parte da graça divina. Lutero ensina: eu, porém, disse o seguinte: se aceitarmos as palavras e estende a mão, etc., simplesmente como são emitidas e pomos de lado figuras de inferências, elas significam simplesmente que se exige de nós o ato de estender a mão e que se indica o que deve fazer. Esse é o caráter da palavra imperativa entre os gramáticos e o uso linguístico. A diatribe, contudo, após ter negligenciado esta simplicidade da palavra, interpreta, mediante inferências e figuras abusivas de maneira forçada, da seguinte maneira: estende a mão, isto é, és capaz de estender a mão com tua própria força? Fazei um coração novo, isto é, sois capazes de fazer um coração novo. Crede em Cristo, isto é, sois capazes de crer. Desta maneira, diante dela, o que se diz de modo imperativo é o que se diz de modo indicativo, é o mesmo. De um e de outro lado, está disposto a tornar a escritura ridícula e ineficaz. Sobre a importância dessa regra gramatical, John Hobbes nos expõe: a escravidão da vontade foi de muitas maneiras o manifesto da reforma protestante do século XVI. Lutero, é claro, foi o líder da reforma do século XVI, e nesse livro ele lida com muitos erros verbais que as pessoas fazem na interpretação e na compreensão das Escrituras. Uma das coisas com que ele trata é esta, e isso ficará mais claro à medida que avançarmos. Você não pode deduzir uma inferência de uma ordem. Você pode traçar uma inferência apenas de uma proposição. Você não pode deduzir uma inferência de uma frase com um modo imperativo. Presumo que todos tiveram uma boa gramática inglesa e sabem qual é a distinção entre o modo imperativo e o modo declarativo. O modo imperativo é algo como os 10 mandamentos. Não farás algo é uma ordem. Uma frase declarativa é outra coisa. É uma declaração sobre algo. Davi era rei de Israel, e não é uma ordem. É simplesmente uma frase no modo declarativo. Um dos argumentos de Lutero em Escravidão da Vontade é que as pessoas estão extraindo inferência das ordens. Eles pensam, por exemplo, que por Deus lhe diz para serem perfeitos, eles podem ser perfeitos. E Lutero diz que isso é um erro elementar, um erro digno do jardim de infância. Ele diz que é um erro lógico. Ele diz que Deus diz para você ser perfeito para mostrar que você não pode ser. E é por isso que você precisa de um Salvador. Se você pudesse ser por seu próprio poder, não faz sentido que Cristo tenha morrido na cruz. Mas muitas pessoas pensam que porque há uma ordem na Escritura que implica que podemos cumpri-la. E Lutero dá uma pequena lição de lógica ali em A Escravidão da Vontade, sobre extrair inferências a partir de ordens e não de frases declarativas. Eu expus a regra dos imperativos, pois algumas pessoas podem objetar que existem textos na Escritura que ordena que o homem faça isso ou aquilo. E disso, eles inferem que há alguma autodeterminação da criatura. Eles insistem nesse erro. Vou expor um exemplo nesse ponto de maneira clara aqui com essas citações. Em Deuteronômio 28, Moisés ordena que os judeus obedeçam, caso eles não escolhessem obedecer, seriam amaldiçoados. Porém, quando ele chega no capítulo 29, nos versículos 3 e 4, ele diz o seguinte:
as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tenho dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Deuteronômio capítulo 29, versículo 3 e 4. Perceba, aqui é Deus que dá um coração para que a pessoa compreenda, ou seja, é a graça da regeneração que faz com que alguém abra os olhos espirituais e creia no que Deus diz. Voltando ao caso de Deuteronômio 28, eles tinham que escolher a vida, mas não haviam recebido de Deus o coração para ouvir. Ver os profetas dizerem a mesma coisa, por exemplo, Jeremias capítulo 31 e Ezequiel capítulo 36. Quando expõe que os israelitas ainda não haviam recebido um coração de carne e por isso não podiam obedecer. A mesma coisa acontece quando Paulo diz que a lei foi dada apenas para tampar a boca do homem e colocar todos sob o juízo de Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. O Senhor Jesus disse isso claramente quando afirma que as pessoas que não creram nele só não fizeram isso pois não eram de suas ovelhas, e que somente aqueles que eram trazidos pelo Pai. João capítulo 6, versículo 44 e João capítulo 10, versículo 26. Agora, perceba o texto de Isaías capítulo 6, versículo 10. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, e nem se converta e seja sarado. Perceba que até mesmo por meio de uma repreensão forte e da exposição clara da verdade, Deus controla as reações psicológicas das pessoas para que elas continuem na incredulidade.